Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 18 de novembro, a igreja celebra a memória litúrgica da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo apóstolos. A igreja inteira festeja hoje a dedicação das duas grandes basílicas romanas, São Pedro, do Vaticano, e São Paulo, extramuros. A Basílica de São Pedro, ela está construída sobre o túmulo do príncipe dos apóstolos, perto do Circo de Nero, onde o próprio São Pedro foi executado. Escavações recentes confirmaram que a basílica atual, como a anterior, foi realmente construída sobre o túmulo do apóstolo. Como diz o Papa Pio XII, a sua gigantesca cúpula lança sua curva exatamente por sobre o túmulo do primeiro pastor da igreja. Ela foi consagrada por Urbano VIII no dia 18 de novembro de 1626. Situada na Praça de São Pedro, a sua construção recebeu contribuições de alguns dos grandes artistas da história da humanidade, tais como Bramante, Michelangelo, Rafael e Bernini. Maior e mais importante edifício religioso da cristandade, a Basílica de São Pedro é um dos locais cristãos mais visitados do mundo. Por outro lado, a Basílica de São Paulo, do outro lado da cidade, uma das 4 basílicas papais da Cidade Eterna, ela foi edificada sobre o túmulo do apóstolo dos gentios. Quase completamente destruída por um incêndio em 1823, foi depois reedificada com esplendor pelo Papa Gregório XVI e pelo Papa Beato Pio IX. E ela foi reconsagrada pessoalmente pelo Papa Pio IX em 10 de dezembro de 1854. No entanto, manteve-se a celebração do aniversário das duas dedicações no dia 18 de novembro. É interessante que, para o fim das obras de reconstrução, muitos países, mesmo não católicos, contribuíram. Por exemplo, o vice-rei do Egito enviou pilares de alabastro, o imperador da Rússia as pedras preciosas malaquita e lápis lazuli para o sacrário. A fachada principal da frente para o Tibre foi completada pelo governo italiano, que declarou a igreja um monumento nacional. Vale a pena ressaltar que essa basílica é uma das propriedades extraterritoriais da Santa Sé em território italiano, apesar de ficar fora do Vaticano. Está localizada no Quartiere Ostiense da capital. Isto significa que o território da Basílica é inteiramente propriedade e parte da Santa Sé, e que a Itália está legalmente obrigada a reconhecer a soberania papal no local e conceder-lhe imunidade concedida pelo direito internacional às sedes de agentes diplomáticos de estados estrangeiros. As inscrições na Basílica de São Paulo falam-nos da fé e estima dos fiéis. E diz: Paulo, sepultado aqui, levantou-se mais alto que o céu, ele a quem toda a orbe é devedor de sua fé em Cristo. E esta é a sede da fé, onde o soberano dominador liberta as almas, as purifica na fonte sagrada e as toma sob sua proteção. São Gregório Magno diz-nos que, no seu tempo, no século VI, as duas basílicas eram famosas pelo número dos seus milagres e que os fiéis lhe tinham tal respeito e veneração que não se atreviam quase a aproximar-se delas. O martirológio romano, ele diz desta forma sobre as duas basílicas nesta data, 18 de novembro. Em Roma, a dedicação das basílicas dos santos apóstolos Pedro e Paulo. A primeira foi restaurada e ampliada pelo sumo pontífice Urbano VIII, que a consagrou no dia de hoje. A segunda, que foi inteiramente destruída por um lutuoso incêndio, Pio IX reedificou-a com maior magnificência e consagrou-a solenemente no dia 10 de dezembro. Decretou que o aniversário desta dedicação fosse celebrado também no dia de hoje. Santos Apóstolos São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.